Bom, olá a todos. Então vamos aqui encerrar a segunda carta de Coríntios, né? Hoje são os dois últimos capítulos, o 12 e o 13. Eles são mais curtinhos, né? A gente falou na semana passada do 10 e do 11, onde Paulo aproveitou aqui da carta para se defender, né? Vamos dizer assim, entre aspas, de algumas considerações que a comunidade de Coríntios fazia a ele. E aí depois ele conta aqui também, né? Ele entra aqui nos falsos profetas, né? Fala isso aqui muito bem sobre o tema dos falsos profetas, que a gente também aborda aqui na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, no encerramento, o Paulo ele traz aqui um aspecto, né? Principalmente o capítulo 13 é mais uma despedida, mas o capítulo 12, que ele chama aqui de revelações e fraquezas, ele traz aqui um aspecto que para a gente da doutrina espírita é muito interessante, né? Porque quando ele fala de revelações e fraquezas, né, ele comenta aqui no capítulo 12, talvez um dos pontos mais importantes para um trabalhador espírita, para um praticante da doutrina espírita, e principalmente para os médiuns formados e trabalhadores, né? Que é o grande ponto que a gente vê acontecer o tempo todo, e nós mesmos muitas vezes passamos por isso, e se não vigiarmos, perdemos a oportunidade dessa encarnação como tarefeiro através do aparelho mediúnico que a gente ocupa enquanto espírito. É um dos pontos mais importantes, que é a mediunidade e o orgulho, né? Ele trata muito aqui da questão da mediunidade e do orgulho. E quando a gente fala mediunidade e orgulho, nas palavras dele, como não tinha lá ainda o livro dos médiuns, né, disponíveis para eles, ele traz como revelações, né, que a gente o ato mediúnico é um ato de fato de revelações, né, e ele traz a fraqueza, que a fraqueza é o quê? É o orgulho, é aquilo que deixa a obra da mediunidade com Jesus enfraquecida, né, fraquejada. E aí ele aborda nesse 12 de forma muito interessante. Acho que a gente tem bastantes temas aqui para falar dentro desse contexto da mediunidade, do orgulho, né? É um pouquinho do chamar a atenção para esse tema que ele fala para o povo de Coríntios e que a nós aqui se aplica muito bem também para nós usarmos isso aqui no nosso dia a dia, né? Nas nossas tarefas. Vocês também entenderam por aí, né? Que a gente conversou antes, né? No capítulo 12. Bom, da minha parte, então, começando aqui, né? Aqui no versículo 1, né? Ele já dá aqui o aspecto mediúnico da coisa, né? No versículo 1, ele já apresenta a mediunidade aqui muito clara para a gente que estuda, né? E o papel do médium, então, ele traz já o conceito da mediunidade e já reforça essa importância da humildade enquanto aparelho mediúnico, enquanto médium, né, enquanto intermediário aqui encarnado. Porque ele fala, ó, se é questão de se orgulhar, embora tenha pouca utilidade, então ele já fala que o médium, né, tem pouca utilidade, então ele já combate aqui a prática mediúnica de se colocar como o principal ponto da tarefa mediúnica, né, o médium, passo as visões e revelações do Senhor, né? Então, o que ele valoriza aqui o Paulo nesse 1, né? Que ele já dá o resumo do capítulo inteiro. Ele fala, o médium, né, tá aqui, não tem que se orgulhar, porque ele tem pouca utilidade, ele é só um intermediário, né? Ele é só um intermediário que passa as visões e revelações do Senhor, né? Que o Senhor aqui a gente entende que são os espíritos evoluídos, os consagrados, igual ele chama aqui, né? Em certo momento, nessa carta toda, ele chama de consagrado. Então ele fala, eu aqui só passo as revelações do que vem do alto, né? Eu tenho, de fato, pouca utilidade. E por que ele fala isso? Que ele tem pouca utilidade? Porque se eles quiserem lá passar sem o Paulo, ele passa com escrita, com o fenômeno de que a gente estuda da escrita direta, da clara audiência, né, de sons saindo no ar por puro efeito físico, né, da manipulação física.
eles podem fazer aquela escrita direta que o Allan Kardec fazia lá do papelzinho dobrado, né? Enfim, diversas formas, né? Se eles querem, o Senhor quer passar as revelações e as visões para o povo humano, né? O médium, e o Paulo chama atenção aqui, ele, na verdade, ele tem pouca utilidade, né? Não precisa exatamente. Então, é mais uma oportunidade do que uma necessidade do plano espiritual contar com os médios aqui de psicofonia e psicografia, que é o que o Paulo cita aqui, né? Foi essa visão que eu tive já combatendo aqui o orgulho daquele médium, né? Dos médiums. Né? Eu fiz um comparativo também sobre esse assunto, lembrando que Kardec perguntou para o espírito de verdade, né? E se eu falhar? Exatamente, boa. Deus não coloca suas obras nos ombros de um só homem. Tem outros aí. Tem outros Pronto. vindo aí. E eu acho que quando você fala assim, eu sou só intermédio. É claro que para a gente que é espírita, nós somos médio, né? Meio, médio, meio. Né? Exatamente. E quando você fala, não, eu só estou aqui para passar o que veio de lá e tentar filtrar quando chega para mim, na minha matéria carnal, e tentar ser o mais coerente com o que eu vi. Porque Exatamente. há muita distorção quando a gente sabe quando o espiritual passa pela carne, há muita distorção se o médium não tiver uma coerência. Né? Isso aí eu estou estudando o negócio do Apocalipse aí, e João, até Emmanuel fala alguma coisa disso. Mas, enfim, é interessante que, às vezes, esse instrumento, até mesmo de Paulo, falar isso para eles, é o meio que a espiritualidade usa para que os outros entendam, ou até mesmo se tenha curiosidade, poxa, como é que é esse processo, né, de subir até o terceiro céu? O que aconteceu com Paulo, né? Porque imagina, e quando eu li isso, eu fiquei imaginando os soldados que acompanhavam ele quando ele caiu do camelo na porta de Damasco. Entendido nada. Tá falando com quem? O que está acontecendo com ele? Né? E ele era de toda aquela soberba. Não, imagina o soldado olhando para Saulo, até então, no chão, e falando, ficou louco. Doidou, Né? né? Doidou. Então, por aí que a gente vê. E a gente aprende que a doutrina espírita já vem falando que esse processo já é muito antigo. Né? Então, Paulo só veio reforçar. E como a Renata disse em nossas aberturas, Renata, não tem como. Eu queria entender, para a gente, talvez, que é da doutrina, é todo um processo mediúnico aqui e um contato com os espíritos. Entende? Exatamente. É muito impressionante, né? É um belo chamado aqui já do Paulo, essa questão do orgulho. Porque a prática mediúnica, né, para o médium formado, ele é natural esse vislumbre, né? É natural esse encantamento. Acho que todos nós passamos por isso, né? Eu me lembro quando eu me formei no mediúnico, comecei a tarefar, né? E aí eu queria contar para todo mundo, falar, nossa, não sabe como é que é, o que acontece, o que você vê, o que você vê, né? Você tem esse. Aí depois, com o tempo, você vai vendo que você nem comenta nada, porque gera um baita constrangimento. E não tem que comentar porque não tem utilidade, né? Comentar como foi feito o atendimento, como que era o fulano, como é que era a sensação, o que eu senti nisso, não tem utilidade, né? A gente, de fato, tem que se colocar igual o Paulo fala, embora tenha pouca utilidade, eu só passo as revelações e as visões do Senhor, né? nesse capítulo 1. Então, importantíssimo isso que ele já traz aqui, o aspecto da humildade do ato mediúnico, né? Que é a mediunidade com Jesus, né? Que a gente já tanto falou aqui também que ele comentava, né? Lembrei agora aqui que o Ernest falou da hora que Saulo caiu do camelo, né? Daí para frente, parece que dá a impressão que abriu um portal, assim, para ele, e ele começou a ter muita mediunidade, assim, Total. aflorou, né? E aí, até então, eu acho que não era nada que ele tivesse muita consciência, mas daí para frente, ele tomou, assim, um banho de luz de Jesus, daí, puf, ele começou a ficar direto, porque ele fala que conhece um homem, tal, não sei o que lá, mas ele tá falando dele mesmo, né? Meu entendimento é ele mesmo, quer dizer, que tá rolando isso com ele e ainda continuou, porque aqui nós estamos na segunda carta ainda dele, né? Ainda tem muita coisa ainda para acontecer para frente. Então, ele começou a ter muito contato com o espiritual, sentir a presença de Estevão, de Abigail, de outros emissários com ele, de uma forma muito ostensiva.
Ele parece que ele recebeu o mandato mediúnico dele, né? A gente estuda nos cursos mediúnicos, tem lá no livro dos médiuns, do mandato mediúnico, né? Que é a mediunidade de tarefa. Parece que ele recebeu ali, naquele momento. Falou assim, ó, amigão, você não veio aqui para... E olha só que interessante, né? Olha só que interessante. É o que a gente estava conversando antes de começar aqui o estudo. Né? Perdeu a Abigail. É disso que eu tô rindo. Se arrependeu lá do apedrejamento do Estevão, tal, pegou o camelinho, caiu do camelo, achou que tudo tinha acabado, mas não. Ele estava recebendo. Estava começando. Naquele momento, estava recebendo o mandato mediúnico. Olha que surpresa boa que a gente recebeu. Maravilhoso. Impressionante. Eu não falo nada, eu só observo agora. Só observa. Eu queria falar um pouquinho, seguido aí, da questão que ele fala, não sei de um cristão que há 14 anos, como a Renata acabou de falar que era dele. 2 ao 4, né? Isso, perdão. Não sei se com o corpo ou sem o corpo, né? Deus o sabe, ele fala. E aí a gente pode fazer uma referência sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma. Lá explica direitinho para quem está assistindo agora a gente, que são várias perguntas, não dá para a gente ler aqui um assunto, mas explica direitinho, vai falar até do êxtase, né? Da questão dele ficar arrebatado, aquelas coisas todas. E eu achei maravilhoso, porque ele está descrevendo o processo sonambúlico, desdobramento, o êxtase, né? Que ele sabe se já não foi mais com o corpo ou com o espírito. Enfim, todo o processo que a doutrina espírita já vem explicando para a gente. Exatamente. É maravilhoso. Oi? Fica no Livro dos Espíritos, capítulo 8, para quem quiser depois ver. Do 2 ao 4, desculpe, do 2 ao 4, né, igual você comentou, ele traz descrito o ato mediúnico da emancipação da alma. Né? Ele fala, não sei se com o corpo ou sem o corpo. Por que isso? Né? Por que isso? Porque no processo de emancipação da alma há a dormência do ser encarnado, né? Entre letargia. Então ele fica lá imóvel, letárgico. E aí ele fala, não sei se com o corpo ou sem o corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu que a gente tem que pensar. E aqui tem um detalhe importante do terceiro céu que a gente estuda na obra do Emmanuel, e o Haroldo Dutra Dias, em um dos seminários dele, já explicou isso, né? Que as esferas espirituais acima do orbe terrestre, né? Sim. E olha que coisa linda que é isso aqui, né? Que você tem aqui a zona umbralina, né? Depois você tem acima a zona diretiva, segundo o céu, e depois você tem a zona crística, né? Terceiro céu, quem está lá, né? Os Cristos, né? Os Cristos. São os planetas ali super já avançados. Terceiro céu existe, né? O que a gente estuda aqui na doutrina. E o Paulo fala disso aqui. Isso aqui é incrível, né? E que ele foi lá. Ele foi lá. Ele fala, foi arrebatado, arrebatado até o terceiro céu, e sei que essa pessoa, com o corpo ou sem corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ninguém pode pronunciar. Quer dizer, ele foi ao terceiro céu, ouviu coisas, quando ele volta, ele não consegue pronunciar. E aí aquilo no estudo a gente falou do campo mental, né? No Evangelho ontem. Ele não está no campo mental desse espírito aqui. Então, apesar dele ter recebido várias informações, quando o espírito volta, ele tem a vontade do espírito vai no campo mental, não encontra nada para explicar. É a mesma coisa de a gente ser levado a Júpiter, por exemplo, a gente olhar uma planta, uma flor que tem lá em Júpiter, voltar aqui e falar, desenha. A gente não consegue desenhar. Porque a gente não tem no nosso campo mental a experiência dessa flor. Né? A gente não vai buscar ela, não vai buscar ela. Como a gente viver experiências agora, como ele viveu, que a gente nunca viu como está acabando a flor, a gente não vai conseguir descrever fielmente o que aconteceu. Porque a gente nunca viu. Agora, se desce, aí a gente consegue relatar até as coisas, né? Porque a gente já viveu isso, não é? Já viveu isso. E aí, quando ele fala isso, olha que interessante, né? Você falou lá no Livro dos Espíritos, a gente está trazendo aqui o conceito doutrinário.
na pergunta 439, que o Kardec pergunta qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo, né? E aí o Espírito responde, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Então, olha isso. O sonambulismo é isso que a gente tem às vezes aqui. A gente dá uma dormida, sai andando por aí, volta e lembra de alguma coisinha, né? Ou os médiuns, né, de desdobramento. O espírito, a alma do estático, aquele que entra em êxtase, né, ele é mais independente e mais apurado. E na 440, o Kardec reforça a pergunta. O espírito do estático penetra realmente os mundos superiores? O Paulo falou aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu. O Allan Kardec está questionando isso. Falou assim, ele vai no terceiro céu? Ele vai no mundo superior? E aí o Espírito responde, sim, ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados, né? Então, o quarto, quinto, sexto céu, ele não consegue ir, né? Mas o Kardec faz o questionamento que Paulo fala aqui, né? Provavelmente não intencional sobre esse questionamento, mas é como é que as coisas aqui estão ligadas, né? É uma coisa fala da outra. E ainda no livro dos médiuns, né, no capítulo sobre os tipos de mediunidade, o Kardec fala dos médiuns estáticos, são esses que fazem os êxtases, né? Ele fala, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos muito estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros, que se aproveitam da exaltação deles, são raríssimos os que merecem inteira confiança. Ou seja, é qualquer um que pode ser arrebatado ao terceiro céu, igual o Paulo fala aqui? Não. Né? Então, se a gente se animar e falar, nossa, eu tive um desdobramento, bati lá num planeta... cuidado, pode estar sendo manipulado aqui, igual o Kardec fala, né? Mas o que é muito belo aqui é que fica muito claro o fenômeno mediúnico, né, que o Paulo explica aqui, que fala exatamente no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Né? Na questão 455 do capítulo Livro dos Espíritos, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, eu grifei, na resposta tem uma grande explicação, né? E eu grifei um trechinho que diz assim, o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna de alguma sorte palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em mundo muito desconhecido, naquele dos espíritos etéreos. No estado do êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele, senão por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. É quando ele fala, não sei se eu estou no corpo, mas... Corpo não, exatamente. Exatamente isso. Olha que interessante, está explicado aí também, né? Esse é no livro dos Espíritos também, né? Livro dos Espíritos, pergunta 455, que fala sobre os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente, e aí a resposta é extensa. Maravilhoso. Eu acho que é a maior resposta do Livro dos Espíritos. Porque, ele pega 1, 2, 3 páginas falando sobre isso. É polêmico, né? Isso é um assunto polêmico até hoje, né? Polêmico. Mas isso é a experiência de quem está nos assistindo. Às vezes, não nessa proporção que Paulo, né? Mas quantas vezes alguém de nós já sentiu ou já sonhou e sentiu aquela sensação, nossa, parece que eu estava em outro lugar, né? É mais ou menos a experiência. Tem duas coisas legais aqui também que eu estive observando, que é uma, não sei se vocês leram, é o comentário do tradutor. Sim, não li. Sim, né? Eu li, Renato. É bem interessante de ver como ele tenta explicar isso como um misticismo, várias formas que ele tenta aqui a entender os 3 céus sobrepostos, a atmosfera dos céus, tal, e é uma forma mais assim concreta, né, de tentar entender o que Paulo está falando, né? Ele tenta começar, é grande a explicação dele logo no começo do 2.1, ele tenta dar bastante explicação ali da visão dele, mas tudo muito mais concreto, né? E a outra coisa legal também que eu percebi é assim, que Paulo começa falando já, se é questão de se orgulhar, né, passo as visões e revelações do Senhor.
Então, assim, ele teria, assim, estaria usando um pouco contando alguma coisa com orgulho, vamos supor, se fosse esse o caso, mas aí ele pega e fala, sei de um cristão que tal, 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 quer dizer, ele não fala que é ele que foi arrebatado, quer dizer, não tem nada de orgulho, na verdade, né? Exatamente. Não foi questão de se orgulhar, porque eu podia falar, eu fui arrebatado do terceiro céu, eu tive contatos A assim, humildade sabe? dele, a humildade. Né? Ele viveu algo Exatamente. tão extraordinário que ele falou assim, se eu falar que fui eu, todo mundo já vai pensar, porque a carta anterior os caras estavam cobrando dele. Então imagina que nessa ele falou, se eu falar que fui eu então não é esse momento, eu vou, olha, eu conheço uma pessoa, né, e ele relata o que ele viveu. Não E é é isso? bem humilde, né? Porque uma experiência dessa a gente, nossa, quer compartilhar, que nem o Thales falou, imagina, né, cara, que Eu deve começo a ser. dizer, Renata, pensar que ele não era tão humilde, ele era muito inteligente, porque ele precisava construir a igreja. Aí ele Sim. fez esse processo para que não pegasse eles, né? É muito Igual Sim, Jesus. gente. Jesus não cai em nenhuma pegadinha. Tá? nenhuma pegadinha. Ele Fizeram já várias testou. com ele que a gente cairia mole. A gente teria se crucificado no segundo dia de apostolado. E ele Mas não, ele não cai em nenhuma. Impressionante. E isso é importante, você falou, Renata, essa terceira pessoa que ele usa, né, para falar da experiência própria, porque isso é aqui entre nós, né, os médios intuitivos, né, aqueles que, quando está numa psicofonia, beleza, fica claro no evento mediúnico que o médio, né, ele está lá em transe, né, e é claro que é uma comunicação de um espírito. Os médios, os médios intuitivos, que percebem que o que lhe vem à cabeça não é de si próprio, né? É um pouco disso aqui, porque a gente vê acontecer muito, e talvez muitos de nós já cometemos isso também, eu já fiz isso também, de falar, ó, eu escutei aqui que, ó, tem que fazer tal coisa, né? Ó, eu escutei aqui que a mensagem era assim, assim, assado, me falaram, tal. É um exercício até para nós, para quem já percebe a intuição, de passa o recado. Não precisa falar que aconteceu um evento mediúnico, né? Porque ao comentar que houve uma interação mediúnica, né, acaba se colocando o médium numa posição de especial para aquele que está ouvindo, né? Porque o que está ouvindo fala, nossa, caramba, ele ele recebeu, ouviu, ele viu só? ouviu, né? Olha só, né? Então, percebeu por intuição ou claramente uma orientação, fala, né? Ou se vê a mensagem, fala, uma vez um amigo falou comigo, terceira pessoa, um amigo falou comigo que tal, nesse Eu momento escutei final. falando uma vez lá atrás. Eu escutei uma vez falando lá atrás, né? Trabalhar essa humildade. Não trazer a execução da mensagem, colocando o intermediário como parte principal e útil, né? Que é o que ele fala lá de fato, muito bem colocado aí essa reflexão. O 5 e o 6, né, e aqui fica bem explícito essa humildade extrema do Paulo, né? Que ele fala, né, disso me orgulharei, mas no que me toca, somente me orgulharei de minhas fraquezas. Olha isso, né? Olha o nível De consciência espírita, ciência de espírita, lucidez, né? do que ele está vivendo, cara. Exatamente. O que ele se orgulha aqui é das próprias fraquezas, porque ele sabe que as fraquezas que ele tem aqui é o grande degrau para a sua força espiritual. Porque nessa mesma carta aqui, lá no 9, que a gente estudou, ele fala isso, né? Quando ele dá até o exemplo de Jesus. Acabei de fechar a minha carta aqui, deixa eu ver. Ele dá até o exemplo de Jesus, quando ele fala que fez o rico se fez pobre para que vós ficassem rico em alma, né? Lembra disso que a gente estudou? É um pouco isso, né? Se orgulhar aqui da fraqueza para que seu espírito se torne forte, né? A fraqueza do mundo é a fortaleza do espírito, né? É o fortalecimento do espírito. E aí ele continua 6. Mesmo assim, se quisesse me orgulhar, não seria insensato, estaria dizendo a verdade, né? Então aqui ele corrobora aqui.
Ainda que se eu quisesse me orgulhar, eu não estaria me orgulhando sobre uma mentira. Não. Estou me orgulhando sobre coisas que aconteceu menor. Fui lá, recebi do Senhor a palavra, fui no terceiro céu, me arrebataram lá para cima. E é isso. Se ele quisesse se orgulhar, ele teria o porquê. Né? Não estaria aqui criando um ambiente para ele contar essa vantagem do orgulho. Né? Aí ele continua, né? Não, mas me abstenho para que, em vista de tão extraordinárias revelações, não vá alguém julgar-me além do que vê em mim ou escuta de mim. E, na verdade, não adianta muito ter revelações, né, se a gente não tem a conduta, o exemplo no que vive, né? Não adianta muito, né? Receber visões, ou médium aí, né? Receber mensagens lindas de espíritos superiores, depois na sua vida prática não tem Bem nada a diferente. ver. Então aí não adianta muito também contar coisa do paraíso e no dia a dia nada condizente com essa Um vivência. paraíso, né? Então, né? Essa ponte aí, né, que ele está fazendo. Ah, o 7 é bonito, hein, gente? Maravilhoso. Olha, pois bem, para que eu não me envaideça, me cravaram nas carnes um aguilhão, um emissário de Satanás que me esbofeteia. Por causa disso, por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me respondeu: basta-te minha graça, a força se realiza na fraqueza. Corroboro o que ele fala no 6, né? E Corrobora com a força na fraqueza, Interessante essa fraqueza, como você explicou, Thais. A humildade dele, né? De reconhecimento também nesse ponto. Porque naquele livrinho lá, que Emmanuel comenta a carta, tem uma passagem que está no livro Aquele livrinho está sendo humilde, né? Aquele livrinho de 6.000 páginas. Isso aí. E o título da mensagem é O Espinho. 12:7, segunda carta. Eu vou pegar só o trechinho. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, ou seja, sem vaidade. Revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. É isso que ele está dizendo. É isso aqui que ele está dizendo. Está colocando como a oportunidade. A oportunidade e que a obra não é dele. Não é dele, exato. Exatamente. E aí, voltando ao que a gente sempre fala, na questão mediúnica, isso é um trabalho para os médiuns. Exato. Reconhecer que tudo que se passa não é meu, não é meu. A obra não é minha. O resultado não é meu. É isso que é interessante. Muitas vezes o médico vai lá, atende alguém e depois fala, e aí, como é que você tá? O que você sentiu? Né? O que você sentiu no meu passe? Como é que foi? Sentiu, nossa, aqui, ó, eu vi o negócio acontecer e chegaram 2 atrás de você, te envolveram num círculo, e você sentiu? O assistido fica lá, não senti nada. Então, fala um pouquinho disso aqui, né? Serve e passa, né? Chegou lá, foi útil, vai embora e continua sendo útil. No 7, eu fiz uma outra observação aqui também, que pegando um pouquinho quando ele fala que cravaram nas minhas carnes um aguilhão, um emissário de Satanás que me esbofeteia, né? Então, a gente já estudou aqui o conceito judaico de Satanás, que é aquilo que se coloca no caminho, né? Aqueles obstáculos que se colocam no caminho. O contra. O contra, né? Então, quando ele fala aqui que me cravaram nas carnes, olha que interessante, o que eu interpretei, né? É que, ainda que nós viemos aqui espiritualmente prontos, que eu digo assim, orientados para determinadas tarefas, cada um de nós tem a nossa missão, né, para cumprir, está cravado na carne, né, na encarnação, as nossas tendências. Né? As nossas tendências espirituais se refletem na carne. E as nossas tendências espirituais são esses Satanás, são aquilo que é contra. É aquilo que é contra o nosso progresso. Né? De tal forma que um espírito quer vir para fazer coisas, para trabalhar mediunicamente, né? Para entrar na doutrina e tal. Só que ele tem a tendência da preguiça. Né?
Então, ele está cravado na carne dele aqui quando ele encarnar, né, esse Satanás, que vai a todo momento convidar ele. Não, não vai no centro hoje, não. Fica, ó, tá frio. Fica em Pra casa. quê? Pra quê? Né? A tendência do espírito dele, da preguiça. Né? A gente tem o tarefeiro que vem aqui para ser um palestrante e está cravado na carne dele o Satanás da vaidade. Né? E ele está aqui hoje por um palestrante para quê? Para vencer isso. Né? Então, a perfeição divina que ele fala, que ele nos dá é: você vai tarefar, mas através da sua tarefa, você vai combater os aguilhões que são cravados em você, na sua carne, na experiência humana. Né? Porque a hora que você entra na encarnação, essas suas tendências lhe pesam. Aqui no plano espiritual, não. Mas ali, na encarnação, te pesa. Então, eu entendi dessa forma. Paulo fala: pois bem, para que eu não me envaideça, né, que eu não sou ainda o perfeito, eu tenho aqui as minhas tendências para combater, né, para lutar, e as dificuldades que vão aparecer aqui na minha trajetória encarnada humana para vencer. Porque quando a gente lê o Paulo Estevão, a gente vê na história do Paulo, depois do Damasco, né, diversos momentos, tendências espirituais dele, quase lhe tirando do caminho. O encontro triste com o pai dele, dele voltar a ser tecelão no deserto. Então, os aguilhões cravados na carne dele, do homem vaidoso, do soberano, do doutor da lei, da vaidade, da soberba, o fato dele ter encontrado Jesus, se convertido a Paulo ali, não deixaram de existir. Ele teve que cumprir tudo isso aqui combatendo aquilo. Combatendo tudo aquilo. Né? E ele venceu, ele conseguiu. Né? Então, a nossa reflexão é: quando eu estou indo para servir Jesus, quando eu estou indo para me aprofundar na doutrina, quais são os aguilhões aqui, os emissários satanás que nos bofeteiam, falando para a gente, ó, ficar? É isso que a gente tem que vencer. Né? Então, nossa preguiça, nossa vaidade, tudo que cada um já sente dentro de si. Eu entendi também, além dessa questão, que Pode falar, Renata. ele também tem obsessores espirituais também, que ele também percebe, né? Que também tentam desviar ele do caminho, né? Então, ele fala assim que ele, por 3 vezes, roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Né? Então, ele também tem obsessores espirituais lá que também, né? Ele mandou matar tanta gente, ele fez tanta coisa, quer dizer, como estaria agora sem nenhum obsessor? Também acho que não, né? Eu estive olhando aqui, se vocês relembrarem, eu achei bonito, no capítulo 6 do Paulo Estevão, página 2, não sei se vocês lembram, ele tinha uma moça lá que era apaixonada por ele. Ele teve que ir numa cidade lá, né? Sim. E a moça recebia lá, tinha influência mediúnica e tal, né? E aí tem um parágrafo aqui que eu vou ler para vocês. Que eu fiz sobre a carne, o desejo carnal. É dessa moça aqui. Então, ele fala assim: o apóstolo sorriu e sentenciou. É um parágrafo do Paulo Estevão. Ele estava junto com Silas. Porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem, e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. E aí continua: Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Na verdade, ele já estava com esse tipo de problema, né? Ele já estava enfrentando situações assim de ter obsessores tentando pegá-lo pela vaidade, pelo orgulho, né? E essa jovem foi uma situação: tá apaixonada por você, vai lá. E aí
E ele fala, se Jesus não pode ser bom, por que nós vamos receber só elogio? Né? Então, vamos desconfiar, hein, Silas? Tá coisa errada nessa coisa aqui, tá errado isso daqui, né? São os obsessores deles tentando pegar por alguma tentação, né? Que ele caísse. Né? Que são essas tendências, esses aguilhões da carne, né? Ele fala que vem combatendo dia e noite, lutando contra as imperfeições, quer dizer, não é por causa da elogio, nós estamos numa batalha aqui, na verdade é isso, nós estamos batalhando e agora o cara vem discorrer só elogio para nós, mas olha que a gente ainda tem um monte de coisa para consertar internamente, né? Para vencer. É isso mesmo. Fernando travou ali? Ah, não. Bom, aí no 8, do 8 ao 10, a Renata já introduziu aí o 8, né? Quando ela continuou o 7 ali no 8. Eu separei o bloco do 8 ao 10, para mim ele fala aqui sobre não fugir das provas, né? E a necessidade das nossas provas aqui encarnatórias. E a necessidade de se submeter às vontades de Deus, né? Ser menor, ser o fraco, como ele fala aqui. Quando ele fala, por causa disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, ele está querendo que fugir das provas, né? Que a gente acabou de comentar aqui, das tendências, de vencer isso. E ele me respondeu, basta-te minha graça e a força se realiza na fraqueza. Portanto, com muito gosto me orgulharei de minhas fraquezas, para que se aloje em mim o poder de Cristo. Por isso estou contente com as fraquezas, insolências, necessidades, perseguições e angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Então, olha que interessante isso quando ele fala que ele tentou fugir das suas provas, né, daqueles aguilhões, aquilo que lhe atrasava a sua marcha, pediu a Deus para afastar dele, né, pediu a Deus para afastar dele essas provas, e Deus respondeu, falou assim, não, submeta-se à minha vontade, faça-se fraco, e verás na minha graça toda a força que você precisa. A sua fraqueza te tornará forte. Isso aqui é de um ensinamento para a gente maravilhoso, né? Porque a gente estava falando mais cedo também, quando vem as nossas provas, a gente fala, poxa, não quero passar por isso, né? Afasta de mim isso, né? Resolve para mim, né? Só que não. Coloque-se em posição de humildade, faça-se fraco, pois verás o tanto que você é forte, né? E às vezes, se a gente recordar na nossa própria encarnação, os momentos de lampejos que nós tivemos, que seguimos por intuição essa recomendação, o quanto nós saímos fortalecidos depois. O quanto saímos fortalecidos depois. Corroborando aqui o que o Paulo narra, né? Eu achei muito bonito aqui também, que eu acho que a gente analisar as nossas fraquezas aqui e aceitar, né? Então, eu sou sim orgulhoso, sim, sou sim, tudo que cada um tiver ainda de imperfeição, uma importância muito grande é a gente tentar, sinceramente, fazer um mapeamento dos nossos vícios, imperfeições e tudo mais, né? E virtudes também, né? Não só também ficar olhando o que é ruim, vamos também celebrar o que já conseguimos conquistar. E depois a gente falar, é isso que tem para hoje, é assim que somos agora, então são essas dificuldades, essas provas de vencer essas imperfeições que vão me fortalecendo, né? Para isso que eu estou aqui também, para vencer, né? Nós não somos anjo para vir missão para ninguém ainda, então vamos colocar o pé no chão e falar essas fraquezas que vão nos fortalecer, né? Então temos sim e acolher essas fraquezas. Eu acho muito importante esse ponto de não querer falar, ai, credo, sai de mim, orgulho, sai de mim. Ainda faz parte de mim isso tudo, né? Então, ok, vamos aos poucos tentar diminuindo isso e trabalhando. E com a graça de Jesus, a parte da graça é importante porque é que a gente está agradecido pelo o jeito que é hoje, né? A situação que tem hoje, o jeito que a gente é hoje internamente, quer dizer, as virtudes e os vícios, tudo do jeito que está hoje é a graça de Deus. Que se não fosse, a gente não estava nem aqui, né? Se não fosse pela vontade, pela graça de Deus, nem tinha sido criado, porque a gente nem sabe como veio parar aqui de verdade,
né? Então, o que tem tudo de trajetória aí para trás, né? Que a gente já viveu. Então, é muito importante a gente ter essa questão. Se não fosse a graça de Deus, não estaria do jeito que está. Então, vamos acolher o que tem hoje, do jeito que é, e isso nos fortaleça para seguir, né? Que a gente já vem seguindo. Isso que é legal. Só no livro de Emmanuel, lá, né? A graça do Senhor. Já viu esse texto? Recomendo. Com a graça do Senhor, a cruz salva. O sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, a anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humildade eleva, a ferida ilumina, a cicatriz colabora, a ironia constrói. E aí ele fecha: é razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não ouvide o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. Precisa imprimir e fazer um quadro, né? Colocar isso na Colocar lá parede. pra gente, irmão. Vou ler todo dia. Todo dia, irmão. Para aí reclamar. Deveríamos mesmo. Coisa linda, né, cara? Demais. O que é a doutrina? É impressionante. O que são as Impressionante, cara. O que é o Emmanuel? A gente não... Temos que fazer igual o Paulo, cara. Não podemos arrebanhar todos pra gente, né? Porque a gente se regozija, né? Exatamente. Assim eu posso dizer, né? Com todos esses ensinamentos. Né? Aí, seguindo aqui, do 11 ao 15, né, eu vi isso tudo como um bloco só. O Paulo dando exemplo desse verdadeiro apostolado. Né? Ele se compara lá com aqueles falsos profetas que ele abordou no capítulo 10. E que se aproveita dos recursos daqueles que os ajudam. É até interessante, um pouco engraçado o que o Paulo fala aqui. Eu achei até que uma pitada de humor. Mas tem alguns pontos aqui que eu queria destacar. Né? Quando o Paulo fala, pois embora eu não seja nada, né? Então ele fortalece aqui a humildade dele, né? Embora eu não seja nada, em nada sou inferior aos super apóstolos. Né? Então, esses super apóstolos aqui, ele chama os falsos profetas, que ele falou naquele outro capítulo, e ele se compara a esses super apóstolos no mesmo nível, mesmo patamar, né? Aqui falando de espiritual e não de ações aqui no mundo, mas por quê? Todos nós aqui somos aprendizes, né? Todos nós aqui estamos na luta, todos nós aqui estamos... eu não sou melhor que ninguém, eu estou aqui com a mesma oportunidade, na mesma batalha de que todos. Embora nós, quando olhamos a eles, sabemos a diferença, né, de um Paulo de Tarso por um falso profeta, ele, na sua humildade genuína, não se coloca por uma visão mais ampla, né? Ele de fato tem uma visão mais ampla aqui. Porque quando eu olho, se eu olhar só para mim e para o outro, eu capaz de eu me ver sim mais superior. Agora, quando eu olho aqui toda uma existência, né, e acima de todos o Cristo, de Deus e tudo mais, a gente vê que acaba que no final aqui todo mundo é meio que igual, tá todo mundo aqui prova expiação, e é genuíno esse sentimento dele. Né? O que é bonito aqui é que é genuíno, de fato. Ele não fala para chamar atenção. E aí no 12 é o outro que eu achei muito interessante, né? Porque quando ele fala, ó, a marca do meu apostolado, né? Ou seja, a marca do meu apostolado, ou seja, da minha tarefa, se definiu entre vós, na constância, sinais, prodígios e milagres. Você vê claramente que ele está falando o quê? Das atividades mediúnicas dele. Né? Sinais, os prodígios, os milagres, né? as imagens do Senhor, os ditos do Senhor. Ele traz toda essa questão da mediunidade, e o que me chama a atenção aqui é o uso da palavra apostolado. Quando eu estava lendo aqui, eu falei assim, poxa, será que o apostolado é um mandato mediúnico?
será que o apostolado é a tarefa mediúnica dele e de todos os outros, quando ele tinha apostolado? E eu me recordei no Evangelho de Marcos, se não me engano. Eu acho que no de Marcos, que tem uma parte lá que Jesus está anunciando para os então discípulos, que em breve ele partirá, né? Antes dele anunciar, antes da Santa Ceia. Ele fala, em breve eu partirei, para onde vou, vós agora não poderás estar comigo, mas, após a minha partida, vocês seguirão aqui como apóstolos. Então, ele apresenta o termo do apóstolo, que eles eram discípulos, e eu estarei com vós. Olha que interessante. Então, ele fala, eu vou desencarnar, e quando eu desencarnar, vocês vão seguir, entrar no apostolado de vocês, e eu vou estar com vocês. E, de fato, isso aconteceu. Né? De fato, isso aconteceu. Então, ficou claro para mim que o Paulo, quando ele refere-se ao apostolado, né, é o seu serviço ao Cristo através dos seus, das suas faculdades mediúnicas, né, trazendo esse conceito da unidade com Jesus, para ser o grande introdutor dessa questão da mediunidade com Jesus, aonde já existia muita mediunidade descontrolada e mal utilizada, igual a gente já estudou. Né? Então, porque Jesus fala isso lá no Evangelho, iniciarás o apostolado, serão meus apóstolos, eu vou estar com vocês após desencarnar. E Paulo reflete aqui, quando ele fala dos eventos mediúnicos, sinais, prodígios e milagres, ele refere isso como um apostolado. Eu fiz essa conexão. E aí, quando ele fala lá depois, no 14, né, que ele fala... ele fala, quando eu for aí, vocês não precisam me alimentar, não. Né? Ele fala... Terei um peso. Eu não vou, né? Não preciso me dar a roupa de vocês, me dar a comida de vocês. Não precisa. Eu confio na providência divina. Isso aqui é belíssimo, né? Ao contrário dos superapóstolos. Né? Os superapóstolos eles iam lá, pelo que ele conta, ia lá, não, me dá comida aqui, me serve, me dá seu cobertor. E muitos deles, por acreditar fielmente nesse falso profeta, deixavam de ter para si, para sua família, para ofertar ao superapóstolo, né? E Jesus foi fazendo totalmente ao contrário, né? E quando ele ia na casa lá daquelas duas irmãs, Marta e Maria, ele ia lá De Lázaro. na casa das irmãs de Lázaro, ele ia lá e falava com ela, né? Não, você não tem que mudar nada nos seus desejos por minha causa. Não precisa. Quero que você limpe o seu espírito. Lavava os pés dos discípulos, mostrava ao contrário. O verdadeiro apóstolo, ele serve, ele não recebe. Exatamente. E é bonito, né? E é bonito, Thales. Eu não serei um peso, pois não procuro o que é vosso, mas a vós. Exatamente. Olha que interessante. Isso é uma reflexão para nós também no nosso dia a dia. Quantas vezes, e aí em qualquer segmento da nossa vida, né? A gente, às vezes, procura não a pessoa, mas o que ela pode, do que é dela, né? Para que a gente possa usufruir, né? É muito legal, cara, fazer essa reflexão no nosso dia a dia. As expectativas que a gente cria, né, nos relacionamentos, é isso. Exatamente. Os interesses, né? Interesses. Interesses. Quantas vezes a gente coloca pessoas que poderão nos ser útil no sentido profissional, não importa, como se fosse a única chance que nós temos, entendeu? Isso não é... a gente deve refletir sobre isso, né? Muito bem colocado mesmo. Muito bem colocado. Ele está buscando a essência, né, das pessoas ali, e aí ele vem na próxima frase falando como um pai, né, para os filhos, né? Você vê que ele fala que não cabe aos filhos economizar para os pais, mas aos pais para os filhos. Né? Com todo prazer eu me gastarei e desgastarei por vós. Então, ele está realmente tratando, né, as pessoas como se ele fosse pai e eles filhos, né? E para a gente também é importante essa reflexão, né? Dos pais para os filhos, e não o contrário. O fluxo não vem de baixo para cima, né? O fluxo é sempre do pai para os filhos, né? E começando de Deus, né? Que não precisa de nós, né? Se a gente orar, não orar, se a gente se revoltar ou for grato, nós seremos
os beneficiários ou não das nossas consequências, mas Deus não vai ficar, nossa, hoje ele está feliz porque eu fiz tal coisa. Não, é mais a gente com a gente mesmo, né? Deus está do mesmo jeito, essa é a verdade, né? Porque não tem essa de, ele ficou feliz, ele está igual, porque o amor dele ama do mesmo jeito. Ele não ama menos um criminoso do que um anjo, ele ama igual, né? Ele não ama mais. Esse amor não tem como infinito, não tem como ser menos ou mais para um para outro. Todos os filhos são amados do mesmo jeito. Então, vamos fazer assim que o papai do céu gosta, fica feliz, tal. Esse negócio não rola. É a gente que gosta e sente feliz, né? Esses dias, nisso que você falou, é interessante. Esses dias eu até mandei para o Hernani um vídeo de um tribunal nos Estados Unidos. Eles filmam lá, né, as audiências. Um senhor de 95 anos, 95, velhinho, mão trêmula, aquela roupinha de idoso, estava no tribunal perante o juiz, né, respondendo por dirigir acima da velocidade permitida. 95 anos. Saiu no rolê. O juiz para ele e interroga. O senhor tem quantos anos? E ele fala, 95. Ele, calma, 95 anos. O senhor tem 95 anos. Eu estou lendo aqui no processo que o senhor dirigiu acima da velocidade máxima perto de uma escola. E aí o senhor de 95 anos fala, eu sempre dirijo devagar, até pela minha idade. Mas nesse dia, eu acho que, de fato, eu dirigi acima da velocidade. E aí o juiz pergunta, mas por que você, com 95 anos, está dirigindo e você andou acima da velocidade? E ele falou, porque eu tenho um filho com câncer e eu estava levando ele para fazer a sessão de quimioterapia. Ele estava com muita dor. Aí o juiz olha para ele e fala, peraí, seu filho tem quantos anos? 71, sei lá. Ele era muito idoso. Não, idoso. 69 anos. O juiz não acredita. Ele fala assim, peraí, você tá levando seu filho de 69 anos para fazer quimioterapia, tá cuidando dele, levando ele, trazendo ele de volta para sua casa, cuidando. E aí o pai falou assim, ele é meu filho. Ele é meu filho. Aí o juiz fala pro senhor, aponta para um jovem que está na beirada do tribunal, fala assim, o senhor está vendo aquele jovem ali? Aí o velhinho olha assim, sim, então, aquele ali é meu filho. Você acabou de colocar um peso sobre minhas costas agora, no seu exército. Ele falou. E aí o velhinho faz assim. Tipo... Né? É o fluxo da vida. Exato. E aí o juiz fala, olha, eu nada tenho com você, o senhor é um exemplo. Deus abençoe. Hã? Ele fala, o senhor é um homem bom. O senhor é um homem bom. O senhor é um exemplo. Eu nada aqui, processo encerrado. Parabéns. Parabéns. E aí é isso aqui que o Paulo está falando, né? Exatamente. Os pais... E ele começou a tarefa dele com 90, não sei quantos anos. Com 90, olha aí, ó, a gente tá falando. Começou a tarefa dele com 90 anos. Então a gente tem que segurar aqui, que a nossa ainda pode estar chegando ainda, nosso apostolado, né? Mas é bem interessante dentro disso que o Paulo fala aqui, esse vídeo. Depois eu te mando, Renata, no grupo lá. É bem legal. Bem incrível, assim. Você olha, maravilhoso o vídeo. Maravilhoso o vídeo, maravilhoso. Bom, e seguindo aqui, na minha anotação, do 16 ao 18, né, 16, 17, 18, para mim, o Paulo ainda continua falando aqui da questão da mediunidade, e ele traz um outro conceito que a gente já debateu, está muito presente na doutrina espírita, é base, aliás, da doutrina espírita, que é a universalização dos espíritos, né? Porque o Paulo ele deixa bem claro aqui no 16 e 18 que os mesmos espíritos que falam por mim falam por Tito, né? Eu não fui. Olha como é que ele tira a figura da importância do médium. Olha como é que ele tira aqui a figura da importância do médium, né? Ele fala: eu não fui, mas eu mandei o Tito. E o que você está achando ruim? O mesmo espírito que fala por mim fala pelo Tito. Né? Não precisa ser eu estar aí. Não precisa ser o médium A, nem o médium B. Precisa estar alguém de boa vontade, de bom coração a serviço
para que a espiritualidade passe o que precisa ser passado, né? E ele ensina a comunidade a não buscar nos homens, nos médiums, a orientação que eles necessitam, né? Buscar aonde? Em quem pode orientar, né? Que são os espíritos superiores. Não a gente aqui enquanto ferramentas mediúnicas, né? Eu gostaria de fazer você está falando, me veio eu tinha pensado nisso. Quando Jesus, o centurião chega para Jesus e fala: Jesus, o meu servo está doente. E Jesus fala para ele assim: vamos lá. E o centurião fala: mas Senhor, eu sou centurião e é só eu mandar um soldado meu e ele resolve. Quem diria o Senhor que é filho de Deus? E aí Jesus responde para ele: tua fé te curou. Exatamente. Porque Paulo fala isso aqui. Não precisa estar lá. Não precisa estar lá. Porque se eu estou em comunhão, vai acontecer. Vai ter socorro. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. Bom exemplo. É a mesma coisa do Evangelho e tudo estudos que a gente vem fazendo agora à distância, né? Não necessariamente precisa fazer isso na casa espírita, né? A gente está cada um no seu ambiente e tudo ok, né? É a mesma coisa, né? É legal a gente ter essa abstração para a realidade atual nossa. Sem dúvidas, sem dúvidas. Total. E nos fez até estudar mais do que antes, eu acho. Sem dúvida nenhuma. Porque é aquele negócio, né? Noite fria, chuvosa, aí em Cotia, que agora aqui em São Caetano é mais quentinho, mas aí em Cotia, eu saía na janela e você falava: o quê? Olha essa névoa, olha, pelo amor de Deus. Essa friagem, vou ter que ir lá. Olha os espinhos na carne aí, ó. Exato, eu vou ter que ir lá no centro espírita para sentar, estudar, né? Agora não, aqui, embora, sentou aqui, cada um na sua residência, usando tecnologia de bem, né? Para o bem, aliás. Para o bem, né? Com certeza. E conhecendo o Paulo como a gente não conhecia, né? Porque é um complemento indispensável para o livro Paulo Estevão. Exato, né? Das cartas, né? Ele é muito mais do que o que é apresentado no livro, né? Eu pensei que depois de acabar aqui, ler de novo Paulo Estevão. Com certeza, com certeza. Vai ter outra visão. Com certeza. Outra visão. Bom, então encerrando o 12, do 19 ao 22, na minha anotação, o Paulo aqui ele faz o encerramento, né, antes das despedidas, né, porque o 13 é só a despedida, então ele encerra aqui as recomendações, encerra as orientações, encerra os pedidos e se preocupa com o rompimento da comunidade, né? Então, você vê que ainda que ele deu a carta toda aqui, a primeira e a segunda, para Coríntios, né? Ele fala: a minha parte eu fiz, mas me preocupa a parte de vocês fazendo a parte de vocês, né? Mas ele não cobra. Isso é muito bonito. Ele não cobra e ainda tenta consertar o que está errado. E tenta consertar o que está errado, porque às vezes a gente quer, a gente falou disso também hoje já no vídeo. Eu fiz uma anotação sobre isso. A gente sobre quer o grupo mediúnico nas casas espíritas. Exatamente. Observa. Quantas vezes nós sabemos, olha, o grupo rachou. Por quê? Ou faltou a coerência da humildade, como das fraquezas dele, de ter um líder para isso, para que o grupo não se dissipe. De ele chamar a atenção, como ele faz, mas se manter um grupo de uma casa coesa. Quantas casas deveriam executar algo que se perdeu? Um monte. Entende? Então, acho que essa relação que você falou aí, que eu fiz a anotação sobre isso. Exato. Ele se preocupa, falou: fiz minha parte, me preocupa a parte de vocês, mas é a parte de vocês. Né? É a parte de vocês. Jesus, com Publio Lentulus, que depois viria a ser o nosso Emmanuel, mesma coisa. Jesus foi lá ao encontro dele e fez a parte dele. Se preocupou com as decisões de Públio, mas falou: Públio, é do seu querer. Daqui para frente é contigo, amigão. Eu tô indo. Você pode me seguir ou sofrer. Mas se preocupou. Agora ou daqui século. Mas ele se preocupou, mas não interviu. Não interviu. E o Paulo faz isso aqui: olha, gente, fiz tudo isso aqui, tô preocupadíssimo com vocês aí, mas tá com vocês aí.
A minha parte eu fiz. Agora aqui é o esforço de cada um, né? Porque a felicidade do progresso, ela é inerente à conquista de cada espírito, né? Se fosse dado o progresso para o espírito, aquele espírito não seria feliz, né? Se nós amarrássemos nossos bebês pernas mecânicas para mover por eles, eles seriam adultos andando, mas com certeza não seriam felizes, né? Porque ele não conquistou, né, a liberdade do andar. É a mesma Deixar coisa de o ver Paulo as aqui, escolhas, né? exato, o Paulo aqui respeitando a caminhada dessa comunidade. Muito bom. E aí o 13 é a despedida, né? Que ele Sim. se despede da turma lá de Coríntios, né? Acho que eu fiz algumas anotações, no versículo 1 a 3, né? Ele anuncia uma terceira visita. Depois eu vou até pesquisar se aconteceu ou não essa visita, e eu trago aqui para o grupo para a gente falar. E aí ele do 1 a 3, né? Ele reforça essa autoridade cristã, né, que ele tem, né? Então ele fala: eu já disse em minha segunda visita e aviso agora ainda em ausente. Quando voltar, não terei considerações, visto que desejar é uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Olha aqui, ó, mediunidade de novo, né? Querer uma prova que Cristo fala por meu intermédio. Ele, que para vós não é fraco, mas poderoso. Então ele corrobora que a autoridade cristã, né, que ele tem, né? Ó, gente, quem está comigo aqui, falando comigo aqui, não é qualquer mentor, não. O negócio aqui é mais. O Terceiro negócio aqui céu. é mais em cima. É o homem. Eu estava com o homem. Eu fico imaginando, né, Hernani, a gente aqui na nossa pequenez, quando a Nossa. gente se coloca à disposição e a bondade divina permite que um mentor, através de nós, se manifeste, a gente, né, sente a força daquela energia que atinge o nosso físico de tal forma que depois a gente fica molenga, né? A gente fica com aquela sensação de flutuando, né? De, nossa, imagina o Paulo mediunizando o Estevão, Ah, sei lá, Jesus, mediunizando essa turma, como é que era? É impressionante, né? É cara, impressionante. É o êxtase que É ele o fala. êxtase. É, com certeza. É o É êxtase. sentir Agora, o céu. você falou de um personagem que eu acho que deveria, mais para frente, a gente parar e estudar um pouco, tentar buscar algo sobre ele. Que é Estevão, né? Ué, tá no Atos dos Apóstolos. Fala muito dele aqui no Atos dos Apóstolos. Eu acho Antes que a das gente cartas. A gente deve, pode estudar eles. né? Tem uns Porque 3 capítulos aqui. é uma figura emblemática no sentido de que ele passou ileso pelas provas, né, cara? Pelo menos o que a gente aprende dentro do livro de Paulo Estevam. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Discurso de Estevão. Que tem lá no Paulo Paulo Estevam. Estevão, né? Vamos Mas pensar lá nisso tá então. ampliado, né? Aquele lá É, do Paulo Estevão tá ampliado. Tá porque você ampliado. imagina aquela passagem de Paulo, do livro, que ele está sendo apedrejado, e Jesus aparece para ele É. e acaricia seus cabelos. Nossa Senhora. Imagina. Eu já desencarnava ali na hora antes. Eu tenho a segunda morte, eu já passo Eu pelas já duas tenho, mortes. eu já tenho a segunda desencarnação. O meu espírito ia desencarnado, o meu espírito ia sair do perispírito. Não ia pular. Aí ia ficar perdido, né, no espaço. Uns 4 metros de longe do espírito, sumiu. Exatamente, exatamente. Enfim. Aí no 4 e no 6, 4 ao 6, isso aqui eu achei bastante legal também da gente refletir aqui, uma coisa importante. Porque, olha, que o Paulo, e aqui eu vou me ater a ler o trecho, né? Ó, o que o Paulo fala? Pois, embora por sua fraqueza tenha sido crucificado, falando de Jesus, pelo poder de Deus está vivo. Da mesma forma, nós, se partilhamos sua fraqueza, partilhemos diante de vós sua vida pelo poder de Deus. Examinai-vos e comprovai se vos conservais na fé. Não conseguis descobrir Jesus Cristo em vós? Sinal de que não superaste a prova. Mas espero que reconheçais que eu, sim, a superei. Né? Olha aqui um fundamento doutrinário importante que a gente estuda no Espírito. Ó.
que o Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, Jesus, através da sua fraqueza, ou seja, o seu exemplo de humildade, de amor e de caridade, foi crucificado. Mas, logo depois, estava vivo. Né? Logo depois, apareceu lá, depois de 2 dias, para Maria Madalena, na caverna e tudo mais. O que Paulo chamando a atenção aqui? E ele fala, se vocês conservarem a fé, também forem fracos, após a morte de vocês, vocês também estarão vivos. Né? Caso vocês não superem as provas aqui sendo fracos, vocês não reconhecerão Jesus vivo. Né? Então, o meu ponto que eu quero refletir com vocês, montar um raciocínio Jesus desencarnou e 3 dias depois, Jesus viveu a vida daquela forma, desencarnou e 3 dias depois estava vivo. E Paulo fala que se nós quisermos estar vivo depois do desencarne, que nós façamos como Jesus, sendo fraco, trabalhando no amor, fraco aqui na Terra, trabalhando no amor e a caridade. Ele chama atenção aqui, né, para a questão da erraticidade em sofrimento. Né? Ou seja, nós que não seguimos o exemplo de Jesus aqui, à risca, quando nós desencarnamos, nós não estamos vivos logo depois de novo. A gente fica um tempo bem longo, né, na prisão da nossa própria consciência, dos nossos próprios erros. A gente fica no estado errante do ajuste do sofrimento, de tal forma que, se a gente desencarna hoje, daqui a 3 dias, a gente não aparece mediunicamente para ninguém, a não ser numa reunião de atendimento de obsessão, né, que vai nos socorrer em algum vale. E o Paulo fala aqui ao contrário. Ele fala, sigamos aqui o exemplo de Cristo, que ele mostrou que ele foi crucificado e depois estava vivo, que era como eles entendiam na época. Jesus parecia lá mediunicamente, claro, evidente, ou materializado. Né? Só que ele fala que se não for assim, a gente não vai estar vivo. A gente vai desencarnar e vai ficar morto, entre aspas, um bom tempo, até a gente poder aqui aparecer e voltar. Então, qual que é a chamada de atenção que eu tenho aqui, né, quando eu leio isso? Poxa, como é que a gente quer que seja o nosso pós-morte, né? Como é que a gente quer que seja o nosso pós-morte? Nós queremos desencarnar e já encontrar aqueles que nos amam? Nós queremos desencarnar e já dar de cara com o nosso mentor que nos acompanhou aqui? Eu não estou falando aqui para parecer materializado e ser um Cristo que vai cegar alguém na porta de Damasco, né? Isso aqui não é para a gente, mas poxa, qual que é o tempo que eu quero para me sentir vivo no mundo espiritual? Né? O que eu estou fazendo aqui para quando eu morrer não ficar muito tempo morto lá no plano espiritual? Né? Vivenciando a minha morte física, preso a essa morte física, sofrendo os apegos materiais, sofrendo a consequência das minhas escolhas, sofrendo o peso da minha própria consciência. Né? Aqui está o que Paulo fala. Sejais fracos como Cristo foi. Siga no caminho da humildade, do amor e da caridade. Tô lembrando das bem-aventuranças, né? Jesus falou bem-aventurados pacíficos, os brandos, né? Exatamente. Então, essa é a bem-aventurança. Depois que você passa do lado de lá, você está mais rapidamente bem-aventurado, né? Exatamente. Lembrei de André Luiz. André Luiz, exato. André Luiz é um belo exemplo. 8 anos no umbral. E, puf! A hora que foi resgatado... Virou a chave. Mais que ninguém, né? O André Luiz é o Paulo de Tarso do mundo espiritual, né? O cara virou a chave. É impressionante. O André Luiz é impressionante. Como pode, né? Tipo, sei lá, passou 3 dias deitadinho lá no hospital do nosso lar, já acordou varrendo o chão e depois, ó... Mas é exemplo, é exatamente o que a gente tem que pensar. E é legal esses exemplos, assim como André Luiz também, Emmanuel, né? Que também dá o exemplo, é tão humilde que conta pra gente, né? Eu passei 8 anos no umbral, minha vida foi assim assada, eu era médico e tal, e depois, como é que foi todo esse processo, né? Nessa série de livros que ele tem,
ele conta pra gente as dúvidas dele, as perguntas que ele fez, todo o processo que ele foi acompanhado aí como um estagiário e tal, né? E Emmanuel também conta pra gente depois que ele virou escravo e tal, e depois esse encarnação. É legal esse negócio porque a gente também pega uma inspiração nessa carona desses exemplos aí, e com muita humildade, né? Porque contam essa trajetória de como eu era e como eu me transformei, como foi esse processo para eles, né? É bom compartilhar isso com a gente, né? A gente se inspira. Na verdade, nos dá esperança, né, Renato? Para nós Oh, falar, poxa, eu também posso. É isso que eles estão mostrando. sim. Perfeito. Bom, da minha parte aqui... Nada podemos contra a verdade, e sim a favor da verdade. 8. Bonito, né? É bonito demais, né? Ou seja, o Cristo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nada podemos contra o Cristo, e sim a favor dele. Né? E da minha parte aqui, que eu achei belíssimo para mim, ele fecha com chave de ouro essa carta, transmite todo o conhecimento que ele quer, num detalhe de palavras aqui, lá no 11 já, né? Na despedida final, no encerramento do capítulo. Quando Toda ele essa saudação é linda, né, gente? A saudação é linda, as saudações são lindas, E aqui tem detalhe de 2 palavrinhas, né, que eu achei maravilhoso, né, porque ele se direciona à comunidade e ele faz um pedido aqui que é extremamente importante, que a gente tem que também olhar para nós, para as casas espíritas, para os grupos de trabalho, de estudo, para a nossa família, para o nosso convívio social, nosso trabalho, ofício, né, da terra. Quando ele fala, ó, de resto, irmãos, ficai alegres. E aí ele vem com essas 2 palavras. Que ele faz o convite aqui para o auxílio mútuo. Ou seja, ajudem-se uns aos outros. Porque ele fala, de resto, irmãos, ficai alegres. Restabelecei-vos, consolai-vos, né? Restabeleçam-se vocês. Um caiu, o outro vai lá e levanta. O outro caiu, o outro vai lá e levanta. Um chorou, vai lá e consola. O outro chorou, vai lá e consola. Porque a gente quer abrir o mundo, a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer consolar o mundo, salvar o mundo. Oi, Carol. Oiê, tudo bem? Boa noite. A gente está aqui querendo abraçar o mundo, consolar o mundo, salvar o mundo, né? E se esquece daqueles que estão perto de nós, né? Que depende de nós, né? Que precisam do nosso auxílio, que precisam do nosso socorro. E ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente cai, a gente chora, a gente sofre, a gente quer buscar auxílio longe, né? Deixa eu ir lá na casa espírita, passar um atendimento fraterno. Deixa eu ir lá no fulano de tal para eu me consolar, para ele me ouvir. E a gente tem que ir do nosso lado, alguém que nos ama, que a gente só tem que abrir o coração, trabalhar a humildade de falar, estou com um problema, preciso de ajuda, preciso de auxílio. Né? Se colocar ali nos pés e falar assim, você pode me ajudar, nem seja com um abraço? Então, o Paulo faz um chamado aqui muito bonito, né, de restabelecei-vos. Né? Restabeleçam vocês com vocês mesmos. Consolai-vos. Né? Se abraçam, se acolham, se ajudem. Eu acho que ele fecha isso aqui de uma forma lindíssima, belíssima. Sim. E é muito interessante, né? Porque aí eu volto de novo naquele ponto que eu fiz a reflexão sobre os grupos que você está falando, né, Thales? Se todos os grupos fizessem isso, na questão de se ajudarem mutuamente, independente da religião ou do segmento, tudo ficaria diferente. Respeitando um ao outro, o tempo de cada um, tudo ficaria diferente. E nessa onda aqui no próximo, né, gente, no 12, ele fala: todos os consagrados vos saúdam. Então, na verdade, ele já fala, ó, todo mundo aqui tá mandando um beijo para vocês aí, um abraço, né, consagrados, né? Consagrados. Olha a observação. Você vê. Eu entendo aqui os espíritos da esfera superior, né?
A galera aqui, né, toda já está com vocês e saúdam, quer dizer, vocês não estão sozinhos. Exatamente. E ainda termina bem linda, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É lindo porque isso foi adotado depois pela Igreja Católica, né? E continuou essa saudação final nas missas, né? Nos rituais católicos, eles continuam usando essa saudação de Paulo, né? Sim, sem dúvida. Usa muito, né? A igreja é muito pautada no Paulo, né? A igreja católica. Né? Mas maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Semana que vem, então, a gente entra na carta aos Gálatas, certo? Certo. Seguindo naquela ordem das escritas, a gente passa para os Gálatas. Foi muito boa essas duas de Coríntios, né? A 1 e a 2, né? Foi. Bem Maravilhosas. muito rica, muito rica. Muito bom.